Em vários de nossos vídeos já mostramos que existem pecados leves e pecados graves. Cristãos desinformados insistem em dizer que não existem graus de gravidade em relação à prática dos pecados. E isso é um erro grotesco. Deus é justo, aliás, é perfeitamente e infinitamente justo. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Contudo, existem pecados que enfraquecem nossa ligação com Deus e outros que cortam esta ligação. Os primeiros, chamados de veniais, e os últimos, de mortais. Esta realidade é completamente fundamentada nas três fontes da fé: Magistério da Igreja, Bíblia e tradição apostólica. Na primeira carta de João, temos um trecho bíblico que, sem dúvidas, confirma esta doutrina. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por este. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. O pecado que não conduz à morte é o que chamamos doutrinariamente de pecado venial ou pecado leve. Ele é uma ofensa a Deus, sim, mas lhe falta um dos três elementos que constituem um pecado grave: matéria grave, pleno consentimento ou pleno conhecimento. É pecado, mas apenas enfraquece nossa comunhão com Deus. Deve ser sumariamente combatido. O cristão é chamado a se arrepender desse tipo de pecado e lutar para não mais cometê-lo, da mesma forma como devemos fazer, obviamente, em relação ao pecado mortal, que é o pecado que conduz à morte, como está no final do verso 16. Este pecado tem os três elementos presentes: matéria grave, pleno consentimento e pleno conhecimento, e neste caso nos expulsa da comunhão com Deus. Somos chamados a nos arrepender, a nos confessar sacramentalmente e a lutarmos para não mais repeti-lo. Existem outras passagens que confirmam a existência de pecados leves e pecados graves, como em João 19, verso 11. Respondeu Jesus: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Se existe pecado maior, existe pecado menor. Se existe pecado grave, existe pecado leve, sem rodeios e sem contradições. No ato penitencial, logo no começo da Santa Missa, somos convidados a pedir perdão pelos pecados veniais, que exatamente por não quebrarem, mas enfraquecerem nossa comunhão com Deus, não precisam ser confessados sacramentalmente e podem ser apagados neste ato, por exemplo. Não é necessário o sacramento da confissão, bastando uma oração de arrependimento. Em todos os aspectos, precisamos lutar contra qualquer tipo de pecado e nos arrependermos eficazmente, com o firme propósito de não mais repeti-los. E é aí que entra a questão do pecado de pensamento. Às vezes, nossa mente é nosso pior inimigo e precisa ser purificada. Existem várias formas de tentação. O mundo que nos cerca pode nos tentar ao mal. O maligno também pode fazer isso. E nossa própria carne corrompida também pode nos influenciar. De qualquer maneira, é no pensamento que tudo começa. Devemos renunciar imediatamente aos pensamentos que nos induzem a pecar. Não devemos alimentá-los. Eles podem ocorrer por tentação do maligno, por algo que nos influencia, vindo do mundo que nos cerca, e também, como já dito, fruto de nossa própria fraqueza humana. Não importa a fonte, quando a tentação chega por pensamentos,
não devemos alimentá-los, renunciando imediatamente a estes. Se a renúncia for total, isto é, não permitindo que o pensamento se transforme em imaginação pecaminosa, nem temos um pecado. Se não alimentamos aquela ideia maligna e sedutora, este pensamento não se concretizou enquanto pecado. Mas se o alimentamos e até concordamos com tais pensamentos, temos, com certeza, pecados veniais que podem no futuro se transformarem, inclusive, em pecados mortais. Essa vigilância deve ser constante e, pouco a pouco, a purificação de nossos pensamentos vai se concretizando. Indicamos uma leitura muito interessante sobre o assunto. O Céu Começa em Você, com Anselm Grün. Neste livro, temos um detalhamento maior sobre esta dinâmica dos pensamentos e métodos para se lutar contra eles. O que podemos dizer é que em certas situações é fácil evitar o pecado. Tudo o que precisamos fazer é evitar um lugar específico ou talvez uma pessoa que nos leva ao caminho errado. Contudo, como vimos, mais difíceis de evitar são nossos próprios pensamentos e nossa imaginação. Dependendo de qual seja a luta, meu irmão, controlar seus pensamentos pode ser uma tarefa muito difícil. Pode estar ligado a ou até pensamentos relacionados a fofocas. Não importa, é necessária a ajuda de nosso Deus, sempre. E para lutar contra os pecados, uma oração pode ser o primeiro passo, inclusive e principalmente antes de receber Jesus na Santa Comunhão. Trata-se de uma prece para você pedir a Deus que purifique sua mente e afugente os maus pensamentos. Com Deus, todas as coisas são possíveis e muitas vezes basta que apresentemos nossa necessidade a Ele. Se orarmos com o coração aberto e contrito, podemos ter certeza de que Ele ouvirá nosso clamor e nos ajudará em nossa necessidade. A oração é esta: que esta comunhão me livre da tirania dos meus maus pensamentos, quebre o jugo dos meus maus hábitos e me coloque sempre na prática dos seus santos mandamentos. Que nada me separe de você, Jesus, nem as atrações do mundo, nem as ilusões dos sentidos, nem as andanças da minha imaginação, nem as más paixões do meu coração. Amém. Não podemos esquecer que na comunhão eucarística recebemos o próprio Jesus, em corpo e sangue, alma e divindade. Se pedirmos com fé diante do Senhor de nossas vidas força e auxílio na luta contra os maus pensamentos, quem poderá nos separar de seu amor? Que Jesus nos ajude nesta caminhada rumo à santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.